Como é que foi, então? Conta aí como é que você entrou no Lap Dance. Como que foi? Não lembro. Foi assim, meu relacionamento com ele já tava acabando. E aí, quando ele decidiu sair de casa, foi muito rápido. A gente terminou, ele falou, vou arrumar outra vaga, você arruma uma pessoa pra ficar aqui, 2 pessoas, né, na verdade. E aí eu saio. Eu arrumei 2 meninas pra ficarem na vaga, nessa época eu trabalhava na loja da Disney. Eu arrumei essas 2 meninas, ele saiu, devolvi o depósito dele e tudo mais, beleza. Só que quando as meninas eram pra entrar, elas me deram um cano, assim, elas sumiram. E não tinha como eu pagar o aluguel. Aí eu falei, bom, eu não vou pedir nada pra ele, porque apesar da gente depois ter se acertado, a gente não terminou bem. Ninguém termina bem se não termina. Eu não queria pedir nada pra ele. Aí eu falei, bom, ou eu tô lascada e eu volto pro Brasil nadando, porque nem dinheiro pra passagem eu tenho. E não tinha como pedir minha mãe, ninguém na minha família ia poder me ajudar. Ou eu vou me vender, que também não ia, porque eu não ia conseguir. E eu lembrei, poxa, o Lap Dance tá aí, né? E é pra todas. Só que não foi tão fácil assim. Porque quando ele trabalhava lá, eu ficava muito irritada, eu não gostava, eu não conhecia e eu era uma pessoa bem preconceituosa. Então eu tinha um discurso muito de assim, essas meninas do Lap Dance devem ser tudo puta, não sei o quê, deve fazer coisa errada, deve ser o caos. Eu imaginava, porque no Brasil não existe Lap Dance, no Brasil existe puteiro. Sim. Então a nossa cabeça é meio já assim de pensar, poxa, será mesmo que uma menina tá ali ganhando só pra dançar? E eu tinha muito esse preconceito. Então foi muito de trabalhar isso na minha cabeça antes de tomar coragem pra ir. Pra ir visitar. Visitar, pra olhar. E aí, quando ele foi promovido a supervisor, o trabalho dele, de supervisor, era olhar as danças. Tipo Era assim. analisar as meninas. Obrigada, agora eu tô muito melhor. Eu já me sentia mal, agora estou me sentindo pior. Porra, Felipe, obrigada. Não, querido, eu espero que não, mas era o que eu pensava. De longe. Era o que eu pensava. Porque o trabalho dele era o quê? No Lap Dance aqui não pode tocar nas meninas, e nesse que ele trabalhava era o mais, assim, restrito de todos. O cara não pode encostar na canela da menina. E ele era o cara que ficava ali olhando as danças, pro cara não encostar, pra menina não quebrar nenhuma regra, pra não passar do tempo. E eu, do dormir à noite, eu chegava e falava assim, cara, eu tô aqui com minha cabecinha no travesseiro e meu ex tá lá, meu atual na época, olhando as meninas com os peitos pra fora, uma mais linda que a outra, as gostosona, dançando pros caras. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Só que aí, quando a gente terminou, eu falei, eu preciso desse dinheiro, preciso pagar o aluguel, até eu colocar alguém aqui no lugar, não vai ser de um dia pro outro. Falei, vou lá visitar, porque eu não conhecia ninguém que dançava, então não tinha pra quem perguntar. E aí fomos eu, mais uma amiga, e aí a gente foi. Aí eu cheguei lá, eu já fiquei assim, não era nada do que eu imaginava. Eu imaginava o caos, assim, uma putaria, uma falta de vergonha, me andando pelada pra lá e pra cá, não era nada disso. Chegamos, tinha um bar lá normal, tinha um pole, e aí as meninas estavam de vestidinho, assim, como se estivesse na balada, andando pra lá e pra cá. E aí eu fui conversar com o gerente, ele olhou assim pra minha cara, né, porque na época eu era mais discretinha, usava óculos, cabelo preto e tal, era mais cheinha também. E ele olhou assim na minha cara, ficou tipo, o que essa menina tá querendo aqui, coitada? Coitada. E aí ele explicou como que funcionava, falou, ó, não pode encostar, a dança é assim, 10 minutos são 100 euros, o quarto é ali, você faz isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e eu aqui, né? É só isso? Não, mas peraí. Eu tenho uma pergunta, você já sabia dançar? Eu não sabia nem andar de salto, gente. Eu não sabia nem andar de salto. Eu cheguei lá no meu primeiro dia de bota, e aí eu falei, eu posso tentar hoje? Aí ele falou, você não pode trabalhar de bota, você tem que trabalhar de salto. Eu nem tenho um salto. Não sabia fazer nada. Peraí, eu me perdi aqui. Então, você tinha ido pra visitar. Mas isso já começou a conversa de saber como é que conversava, de como é que funcionava? Eu fui pra saber como que funcionava. Só que eu não fui pra trabalhar, porque eu não sabia se eu ia querer ficar. Entendi. Aí eu fui pra saber se funcionava. Nisso eu fui nos 3 diferentes pra ver como que funcionava. E todos são mais ou menos parecidos. As regras são as mesmas, só que uns são mais rígidos, outros não. E aí esse que eu fui, o primeiro, o gerente, ele foi bem complicado, assim, comigo, porque eu não tava nem com a unha feita. E ele olhou, assim, pra mim de cima e embaixo e falou, essa unha você tem que fazer. Eu falei, nossa, moço, meu coração, né? Mas aí depois eu decidi começar, e aí o primeiro que eu trabalhei,
eu entrei e aí eu conversei com as meninas, elas viram que eu tava bem tímida, bem nervosa, porque na época eu era super travada. E aí elas foram me explicando, falando, olha, fica tranquila, se você não quiser dançar pro cara, você não precisa. Se hoje você quiser só observar, você pode só observar. Você não precisa passar dos seus limites, você faz o que você se sentir confortável fazendo, porque... Então rola um coleguismo lá entre as meninas e tal. Mais ou menos. O primeiro que eu visitei, as meninas nem olharam na minha cara. Era bem uma coisa, meninas malvadas assim mesmo. Tipo assim, essa menina vai tirar meu dinheiro isso. e tal. Porque querendo ou não, se eu falar que não tem competitividade, é mentira. Porque é uma competição, entre aspas, porque a gente não ganha por hora. A gente só ganha se a gente fizer dança. E não dá pra todo mundo sempre fazer dança. Só que, poxa, tem menina que lida com isso, tipo, beleza, tem espaço pra todas, minha hora vai chegar. E tem menina que é tipo, quanto menos meninas sugar, melhor. Então, esse primeiro que eu fui, elas me trataram não mal, porque elas simplesmente me ignoraram. Eu fiquei lá um tempo, mas não deu certo, eu fui pra esse outro, que, nossa, eu fui super abraçada, assim, pelas meninas. Eu acho que elas ficaram com um pouco de pena também, porque eu contei um pouco da minha história com meu ex e tal, eu chorava às vezes, ficava bem chateada. E aí elas tentavam me ajudar de todos os jeitos possíveis. E eu considero também que eu tive um pouco de sorte, porque não sei se você sabe como que funciona no lap dance, provavelmente você nunca foi. Mas, tá vendo, sim. Carol? Ele nunca foi. Se eu fosse também, não ia admitir. Que isso, eu ia falar. Cara? Não, mas eu nunca fui, não. Nunca fui, de verdade. Então, lá é assim, é como se fosse um bar, que os caras entram, eles sentam lá, pedem a bebida, e aí, geralmente tem o pole, não são todos que têm o pole, nem que é obrigado a dançar, mas no que eu trabalho, o primeiro que eu trabalhei, as meninas ficavam lá dançando. E aí as meninas dançam no pole ali de graça, não tira a roupa nem nada, só faz uma dança que é meio que a vitrine, né, pro cara querer pagar a dança privada pra você. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.